Olá, bem-vindos ao Open Campus. Eu sou o Jefferson e hoje venho falar para vocês a respeito do curso de psicologia, mais especificamente da profissão de psicólogo. Para que a gente possa conversar sobre isso, eu selecionei para vocês um dos aspectos mais importantes que a gente desenvolve dentro do curso, que é a reflexão acerca das perguntas que fazemos sobre a vida, sobre as coisas que conhecemos, as coisas que não conhecemos, sobre as novidades e sobre tudo que vivemos com as nossas famílias, com as nossas comunidades, na nossa sociedade. Para isso, então, eu vou me basear em algumas perguntas que têm surgido nas nossas aulas aqui do curso de psicologia, junto aos nossos alunos, para tentar desenvolver com vocês uma ideia de como é que funciona um curso de psicologia e para que ele serve exatamente, tá bom? Eu chamei esse momento que nós vamos ter junto de a vida, as perguntas e a psicologia. Para iniciar, eu gostaria então de me apresentar. Eu me chamo Jefferson Krug, sou psicólogo formado aqui pela PUC, mestre e doutor em psicologia, dou aula no curso de psicologia aqui da PUC e também trabalho na área clínica. Para que a gente possa falar um pouco sobre psicologia, penso ser importante que a gente sempre se remeta às coisas que a gente está vivendo na atualidade. E não há algo mais atual do que se falar sobre pandemia nesse momento. Imagino que todos vocês estejam em casa, agora assistindo a essa oficina e vivendo uma realidade muito diferente da que imaginavam há poucos meses atrás. E essa realidade diferente tem nos colocado muitos desafios e muitas coisas para se pensar. Nesse momento de enfrentamento de uma pandemia, a gente se deparou com situações diferentes das quais não estávamos acostumados. No entanto, essas situações acabaram revelando coisas que sempre estiveram e fizeram parte da nossa vida, mas que nós não percebíamos. Então, começamos a fazer algumas perguntas sobre a vida. Nas aulas do curso de psicologia, hoje desenvolvidas de maneira à distância, surgiram por parte dos nossos alunos muitas questões daquilo que eles viam no seu dia a dia, no seu cotidiano próprio ou das suas famílias. E essas perguntas começaram a surgir nas salas de aula e nós começamos a trabalhá-las a partir da teoria psicológica. Que perguntas foram essas que apareceram? Por exemplo, uma das perguntas que surgiu foi: por que algumas pessoas têm vergonha de ligar a sua câmera durante uma aula online? Vocês já devem ter percebido, ou talvez até experienciado em vocês mesmos, essa dificuldade que algumas pessoas têm de poder permanecer em aulas online, em encontros, com a sua câmera ligada, interagindo com os demais, vendo e sendo vistos. Outras questões foram: por que as pessoas brigam tanto quando têm opiniões diferentes sobre usar ou não máscara? Ou ainda, por que algumas pessoas gostam de ficar em casa e outras ficam muito deprimidas quando isso acontece? Essas perguntas não são perguntas de fácil resolução. Elas vão exigir uma série de reflexões nossas. Cada um de nós pode se basear em experiências anteriores para pensar, criar hipóteses de como responder cada uma dessas perguntas. Mas, na realidade, estão muito baseadas numa experiência pessoal. Nem sempre a nossa experiência pessoal consegue dar todas as condições de análise de uma determinada situação, de um determinado fenômeno humano. Nós precisamos ouvir as teorias, ouvir a psicologia. Ouvindo essas perguntas dos meus alunos, eu achei muito interessante que a gente pudesse estender um pouco mais esses questionamentos e pedir que eles trouxessem outras coisas que lhes causavam interesse, que lhes causavam dúvida e que eles gostariam de tentar, através da psicologia, responder. Surgiram questões como estas: por que muitas pessoas ficaram com insônia no início da pandemia e não conseguiam acordar de manhã para assistir às aulas do colégio? Por que o isolamento social fez as pessoas comerem mais? Por que algumas pessoas se acostumaram com as rotinas em casa e agora não querem retornar aos locais de trabalho? Por que no início da pandemia as pessoas estocaram papel higiênico? E por que as pessoas acreditam em fake news? Bem, vocês devem estar observando que essas são questões que circulam na nossa sociedade, nas nossas casas. Essas perguntas que tratam da vida, do cotidiano, do dia a dia de todos nós,
precisam ser respondidas de uma maneira que não leve em consideração apenas uma opinião particular. É aí que entra a psicologia. Bom, todos nós temos hipóteses para cada uma daquelas perguntas que a gente falou agora. Mas o que a ciência psicológica pode nos dizer sobre cada uma delas? Bom, psicologia é uma área, é uma ciência que nos oferece teorias que ajudam a pensar sobre cada uma dessas questões de vida. A gente entende a psicologia aqui na PUC como uma ciência que estuda um conjunto de teorias, de métodos e de técnicas que servem para compreender e intervir em questões da vida emocional, relacional das pessoas, em diferentes contextos. Observem que, ao estudar psicologia, vocês vão estar mais perto de teorias e de processos de intervenção para que se compreenda cada uma dessas questões, cada uma dessas situações de vida que nós enfrentamos na atualidade e possam oferecer para a nossa sociedade soluções, alternativas, saídas para o enfrentamento dessa condição. Esse desejo por querer entender a vida é algo humano. Algumas teorias psicológicas defendem a ideia de que todos nós possuímos uma tendência natural a buscar conhecimento e entender as coisas do mundo, as pessoas e nós mesmos. É muito difícil que nós não tenhamos essas perguntas. Você que está assistindo nesse momento, esse vídeo, deve estar se perguntando sobre uma série de coisas da sua vida, como, por exemplo, qual profissão seguir, qual é a profissão do futuro, de que maneira eu posso ser feliz, de que maneira posso fazer os outros felizes. Essas formas de se questionar sobre o mundo vão encontrar na psicologia alternativas de pensamento. Mas como que a psicologia se diferencia das outras formas de conhecimento sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a vida? Bom, através das teorias psicológicas, o psicólogo ele desenvolve a capacidade de ter uma escuta, um olhar, uma análise, um diagnóstico diferente de outras áreas. Uma escuta que seja sensível a aspectos que outros profissionais não conseguem ter acesso no momento em que entram em contato com um fenômeno humano. Estudar psicologia nos capacita a ter esta escuta sensível sobre o que pode ser importante considerar em uma reflexão sobre fenômenos humanos. Para que a gente possa tentar exercitar um pouquinho essa escuta e vocês conhecerem o que é o fazer cotidiano de um psicólogo, eu trouxe uma forma de trabalho, que é o trabalho mais conhecido, que é o psicólogo clínico, aquele que atende num consultório, pessoas que nos buscam porque estão sofrendo pelos mais variados motivos e que gostariam da nossa ajuda para entender o que está se passando. Então vejam, o psicólogo ele recebe essas perguntas, das pessoas que nos procuram. Recebem essas perguntas e ajudam as pessoas a pensar sobre essas perguntas, a refletir e a encontrar aqueles pontos cegos, aqueles aspectos que elas não conseguem sozinhas se dar conta, para criar elas mesmas alternativas de solução. Para que a gente possa falar sobre esse trabalho do psicólogo, eu trouxe algo bem prático para vocês. Espero que vocês gostem. Eu trouxe uma sessão de psicoterapia. Um caso para compartilhar com vocês, para que vocês entendam um pouquinho a escuta sensível que aprenderão no curso de psicologia. Paulo e Helena estavam preocupados com seu filho Cristiano, de 14 anos, pois ele era, segundo a mãe, viciado em jogos de computador. Consultaram um médico amigo da família que disse que a exposição à tela poderia prejudicar os olhos do garoto. Então vejam, a preocupação médica naquele momento foi sobre o corpo, um aspecto físico, os olhos. Paulo e Helena também ouviram a psicopedagoga da escola, que achava que as horas diárias que Cristiano passava no computador explicavam por que ele estava tirando notas baixas na escola. Naquele momento, entender as rotinas, as práticas de estudo eram importantes na leitura psicopedagógica. E por essa razão,
por esses dois diagnósticos, esses dois olhares de outras áreas que não é da psicologia, os pais resolveram proibir o uso dos jogos por 2 semanas. Ainda assim, pensaram que seria interessante procurar um psicólogo para ouvir uma outra opinião sobre o comportamento do filho. Observem que existem diferenças na forma de olhar da psicopedagoga e a forma de olhar do médico. Vejamos agora a forma de olhar do psicólogo. Na primeira consulta realizada somente com os pais, o psicólogo, após ouvir a história contada por eles, perguntou sobre o que o Cristiano gostava de jogar. Paulo e Helena pareceram estranhar aquela pergunta. Como assim? Disse a mãe. E o psicólogo perguntou de novo. Ele tem predileção por algum jogo, por algum estilo, algum personagem? O pai, então, respondeu, seguido pela mãe. Ah, ele joga uns jogos de tiro, eu acho. Mas eu não tenho certeza, pois eu nunca fui muito ligado nessas coisas. Eu acho uma besteira tudo isso, disse a mãe. Uma perda de tempo ficar nesses joguinhos sem sentido. O psicólogo então pergunta: então vocês nunca jogaram com ele e não sabem o que ocorre nos jogos que ele gosta? E os pais respondem que não gostavam. Aqui a gente observa várias coisas. Talvez um leigo, uma pessoa que não tem ainda o domínio das teorias psicológicas, consiga já de antemão perceber que há um certo afastamento entre os interesses dos pais e o interesse do filho, Cristiano. Também parece não haver uma certa compreensão dos pais do que ocorre naquilo que o Cristiano tanto gosta. Não sabemos ainda o porquê, mas já estamos escutando algo que vai além de dizer o que o Cristiano deve ou não deve fazer, mas tentar descobrir o que faz o Cristiano gostar tanto daquilo que os pais não fazem nem ideia e por isso estão entrando em conflito. Quando o Cristiano foi à sua primeira sessão com o psicólogo, contou a sua versão da história. O psicólogo então perguntou: Cristiano, o que gostaria de fazer hoje para que a gente possa se conhecer mais? Não sei o que dizer. Quem sabe iniciamos falando sobre o que tu gosta? E o Cristiano diz: você sabe o que é Fortnite? Sim, sei. É um jogo de computador. Muito surpreso, Cristiano sorri e diz: você é o primeiro adulto que sabe o que é Fortnite. Você joga? Eu conheço porque outros jovens como você gostam do jogo. Então me contam, me mostram como é que é. Você gosta do jogo? Sim, muito. Aqui, uma pausa se faz necessária para que a gente possa falar de como o Cristiano vai falar sobre si através do que ele gosta. As teorias psicológicas nos ensinam, e vocês aprenderão no curso de psicologia, se desejarem fazê-lo, que as crianças, os adolescentes e os adultos se aproximam de temas dos seus interesses porque aqueles temas, de alguma maneira, ajudam eles a elaborar conflitos que nem sempre eles percebem que têm, mas eles vivem. Analisar essas identificações, essas predileções, são também formas de analisar o que se passa no interior de cada sujeito. Quando o psicólogo pergunta o que tu gostaria de fazer, ou ainda, me fala do Fortnite, o psicólogo está investigando, isso é uma técnica, portanto, investigando quais são os principais conflitos que são vividos pelo Cristiano e que fazem com que ele necessite estar muito, o tempo todo, junto ao videogame e àquele jogo. Observem a sequência da sessão. O psicólogo pergunta para o Cristiano: e o que é mais legal no jogo para ti? Ah, bem, eu acho que é porque dá para trocar as skins. Ah, é! Skins, a pele dos personagens. Isso! Eu gosto de um personagem que tem um jeito meio solitário. Deixa eu te mostrar, eu fiz uma foto da tela do jogo. Então, o Cristiano mostra ao psicólogo o seu celular e aproxima do psicólogo uma realidade que ele não consegue aproximar dos pais. Ele mostra a foto do seu celular para o profissional.
E o profissional diz: que interessante, um personagem solitário é. Como é que é a história dele? Eu não sei dizer bem, mas eu imagino que ele seja muito sozinho, tipo sem pai nem mãe, porque ninguém gosta muito do que ele faz. Aqui fazemos mais uma pausa para pensarmos juntos, né? Vocês conseguem observar, fazer relações, reflexões do que esse personagem solitário representa? Um personagem sem pai nem mãe, que ninguém gosta do que ele faz. Essa skin, esse personagem escolhido pelo Cristiano, de alguma maneira representa os sentimentos que ele tem na relação familiar. Jogar é buscar no jogo maneiras de formar grupos, não se sentir solitário, jogar com alguém, estar com alguém, fazer algo com alguém que goste do mesmo que ele. É uma tentativa de elaboração de um conflito vivido naquele contexto familiar. Portanto, é uma saída saudável, mas não uma saída patológica. Talvez proibir ele de jogar videogame seja importante para alguns elementos físicos, mas psicológicos nesse momento certamente não seriam. Nós precisávamos tentar auxiliá-lo a resolver essas questões também na vida concreta, não só na vida, né, do videogame, para que ele não dependa do videogame para isso. Aquilo que a mãe chamou de vício, sabe? Nós só viciamos de algo que a gente depende muito. Se ele puder falar sobre essa solidão, se ele puder falar sobre essas skins, esses corpos que mudam, provavelmente ele não vai necessitar jogar sem limite. Isso tudo só é possível pensar a partir do domínio de teorias psicológicas. Então, o que nós aprendemos num curso de psicologia é escutar essas coisas que nem todas as pessoas conseguem escutar. Olham e julgam. É certo, é errado, pode, não pode. O psicólogo tenta entender, compreender para intervir. Seguindo no nosso caso. Enquanto os dois, psicólogo e Cristiano, olhavam os vídeos do jogo no YouTube, usando o celular de Cristiano durante a sessão, comentavam sobre o personagem, imaginavam os medos que ele poderia ter, quais soluções ele pensava serem possíveis para não se sentir tão sozinho assim no jogo. Dessa maneira, conversando e brincando, o psicólogo fez uma avaliação dos conflitos internos do paciente e começou a pensar em como poderia ajudar, auxiliar a ele e a sua família. O psicólogo, então, ao voltar a conversar com os pais, ao invés de sugerir proibir o videogame, auxiliou os pais a se interessarem pelo jogo do filho. Quando o psicólogo apresentou as suas hipóteses para os pais do Cristiano, os pais começaram a olhar o jogo não como o problema, mas como um jeito do Cristiano comunicar o que ele sentia. O psicólogo ofereceu algumas compreensões das razões pelas quais ele poderia estar tendo aquele comportamento de aderência ao jogo. Seria, por exemplo, uma tentativa de elaborar os seus sentimentos de solidão. E alertou para que não confundissem o sintoma, o uso maciço de videogame, com causa de problemas escolares. A solidão poderia ser a causa dos problemas escolares. O sentir-se não compreendido, ou que as coisas que ele tem interesse não são importantes para os outros. Isso faz com que ele se afaste das coisas. Destas reflexões iniciais surgiram novas hipóteses que só a escuta sensível do psicólogo possibilita. Dessa vez incluindo o momento adolescente do filho, que estava trocando a sua pele, a sua skin, que nem no jogo, de criança por uma de um rapaz mais jovem. Observem que interessante isso, Muitos jovens vão gostar muito desse jogo, como o próprio Cristiano diz, porque dá para trocar os personagens, ser coisas diferentes. Vocês estão no Open Campus, vocês estão conhecendo várias possibilidades de skin futuras. E é assim mesmo, a gente vai querer se experimentar, a gente vai querer se conhecer com uma skin de psicólogo, com uma skin de médico, uma skin de nutricionista, enfim, com diferentes skins. Até que a gente encontra uma para nós. Na adolescência isso é muito forte, não só em relação à profissão, mas em relação a muitas outras coisas. Por isso esses jogos fazem muito sucesso.
Além disso, se pensou sobre as dificuldades da família para se aproximar do filho, né? O que lhe gerava sentimentos de solidão. Por isso, talvez, ele se atraísse pelos personagens que, para ele, pareciam solitários no jogo. Eram como se fosse um espelho, uma maneira dele de se enxergar e de tentar resolver os seus problemas. Com esse caso, eu tento, de alguma maneira, explicar para vocês o que é que se desenvolve durante um curso de psicologia. Esta escuta sensível e que não precisa ser apenas utilizada num consultório particular. A gente vai trabalhar ela em muitos contextos diferentes. O psicólogo, então, tem algumas ideias de respostas para aquelas perguntas lá do início sobre a pandemia. Mas a gente não tem todas as respostas, principalmente para essas novas perguntas que surgiram agora. A gente está aprendendo a cada dia e precisamos, na psicologia, de pessoas que desejem construir novas soluções para muitas perguntas sobre as relações humanas, sobre as emoções e sobre a sociedade em que vivemos. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso curso de Psicologia da PUC. Sei que vocês também já vão ter tido a oportunidade de ouvir sobre isso, mas gostaria de ressaltar 4 aspectos do nosso curso. Aqui na PUC, a gente prioriza uma experiência universitária. O que é isso? É a possibilidade de vocês não só se treinarem especificamente para algo, mas a vivência de contato com múltiplos saberes, com múltiplas áreas, com múltiplos olhares, fazem com que vocês também entendam melhor o olhar do psicólogo, a particularidade disso e a utilidade desta escuta sensível. E essa experiência universitária, ela busca possibilitar ao aluno dominar conhecimento sobre as principais teorias psicológicas que nós temos, para depois de estudá-las, poder pensar em como intervir, visando modificar a realidade individual e social. No caso, por exemplo, que eu apresentei, auxiliar o Cristiano e a família dele a falar sobre o que ele estava vivendo, ao momento em que ele estava. E assim, fazer com que ele pudesse se libertar de uma dependência, que ele pudesse também se interessar pelas coisas da vida dele, como por exemplo a escola, e assim pudesse seguir o seu crescimento. Aqui na PUC também, os acadêmicos são acompanhados em suas experiências práticas por professores muito experientes. Essa é uma característica do nosso corpo docente. Todos os professores são professores que trabalham no mercado, que têm seus consultórios, que trabalham em hospitais, que trabalham em comunidades, em empresas, que têm muita experiência nisso e que podem trazer para vocês a realidade que vai ser vivenciada durante o curso, mas principalmente depois da formatura. Então, vocês vão ser acompanhados por professores muito experientes, todos eles reconhecidos no mercado pelas suas sólidas carreiras como profissionais e pesquisadores da área. Assim, os alunos vivem um ambiente favorável para desenvolver habilidades profissionais. A gente entende que vocês vão precisar, para desenvolver essa escuta, muita escuta. Para desenvolver essa escuta sensível, nós, professores, precisamos, e a PUC, oferecer uma escuta sensível às necessidades acadêmicas de vocês. E isso vocês vão encontrar aqui. Vamos estudar e vamos praticar a profissão do psicólogo durante o curso em diversos contextos diferentes, como escolas, empresas, serviço público, hospitais, clínicas de atendimento psicoterápico, entre várias outras possibilidades. O curso ele se organiza em torno de aspectos teóricos e muita experiência prática, e assim a gente busca que vocês desenvolvam essa escuta. Muito bem! Desejo muito que vocês venham construir o futuro de vocês aqui na PUC e nos ajudar a fazer o nosso mundo melhor através desta escuta sensível. Um abraço a todos e até mais.